Deixa eu aqui compartilhar a janela. Ixi, não é possível. Gente, eu vou fazer o seguinte, ele não está me... Deixa eu ver se eu consigo pelo menos compartilhar uma guia. Ele não está me deixando compartilhar. Deu alguma coisa estranha aqui. Acho que a guia ele vai permitir, vamos ver. Ele não me permitiu compartilhar a janela, mas ele me permitiu compartilhar a guia. Tá bom. Menos mal. Bom, vamos lá. Né? O que é a nossa aula hoje? Né? Então, agora a gente vai falar de um elemento absolutamente fundamental a tudo que a gente faz. É o que, tirando as variáveis, né, que é o elemento mais não vou dizer nem importante, é onipresente qualquer programação, né? As funções são a segunda coisa mais presente em tudo aquilo que a gente faz em programação. Tá? São um elemento de programação vital, né? Para que a gente consiga fazer qualquer coisa. Tá? E por mais que eu ainda não tenha falado em funções até agora, vocês já estão aí de cara, né? Quando vocês constroem o código, vocês já estão com duas delas aí. Já tem duas funções, né? Onde vocês já têm trabalhado e, na verdade, muito mais do que isso. Né? Qualquer uma das instruções, como ellipse, line, rect e outras coisas que a gente tem usado sistematicamente nas aulas, né? Todas essas coisas são funções. Né? Então, a gente já tem trabalhado com funções, a gente só não tem muita consciência do que elas são e como é que elas funcionam. Né? Então, eu costumo brincar o seguinte, né? As variáveis, elas são os substantivos e os adjetivos, né, do nosso código. E as funções são os verbos. Essa que é a nossa relação. Então, nas línguas, o que fazem os verbos? Os verbos, eles representam ações. Né? O verbo é um agir. E na programação, as funções são o agir. Né? Então, quando você realiza alguma coisa, faz alguma coisa, né, de uma maneira, em termos de processar algo, realizar algo, nós estamos falando de funções. Né? E, geralmente, as funções, elas agem em cima dos dados, ou seja, elas agem em cima das variáveis, ou seja, as ações acontecem em cima dos substantivos e dos adjetivos que a gente tem na nossa expressão, na nossa língua, na nossa linguagem. Né? Então, toda função vai acontecer processando, trabalhando ou lidando com alguns dados que estão ali presentes. Né? Dificilmente a gente vai ter uma função que faz algo sem nenhum dado. Já indo aqui para o nosso código base, quando a gente abre qualquer código de processing, né? Como vocês bem sabem, você já tem em todo o código processing duas funções declaradas de cara, que é o setup e o draw. Né? Então, o setup, vocês já estão se acostumando com isso, é onde a gente faz as definições iniciais, né? As primeiras coisas, né? Toda vez que eu vou começar alguma coisa, eu coloco lá os inícios, né? as bases no setup. Né? E o draw é aquilo que vai ficar rodando recorrentemente, né? É aquilo que vai sendo executado recorrentemente. Eu, particularmente, chamo essas duas funções de funções auto-invocadas. Por que eu uso esse nome estranho? Porque essas duas funções, na verdade, existe uma terceira, essa daqui, a gente usa menos, né? No processing ela não existe. No P5 ela existe. Né? Por isso que a gente usa menos, porque ela é exclusiva do P5. Né? Mas essas três funções, o setup, o draw e o into resize, são
funções que você escreve, que você declara como que elas são, você constrói, mas quem cuida delas, quem chama essas funções, o termo é invocar, né? Quem invoca essas funções, não é você. É o próprio processing, é o próprio P5. Então, é o contexto, né, do P5 dentro do navegador que vai chamar esses caras, que vai falar assim, ó, roda aí o setup, roda aí o draw, roda o draw, roda o draw, roda o draw, roda aí o window resize, roda o draw. É o contexto que vai chamar essas funções, não é você. Né? Por isso que eu chamo elas de auto-invocadas. Quem cuida delas não é você. Quem cuida de executar essas funções, de chamar elas para o jogo, é o P5, é o processing. Né? Agora, todas as outras, né, é a gente. É a gente que invoca. Olha que termo bizarro, mas é isso. Né? Então, vamos lá. Background é uma função. Create Canvas é uma função. Elipse é uma função. Todas essas funções aí, elas estão sendo invocadas. O que é, então, invocar? É quando a gente solicita, né, no código que aquela ação, que aquele verbo seja realizado. Né? Então, aqui o verbo create canvas, né, ele cria um canvas no navegador, né, um espaço de desenho no navegador, né, ele está sendo invocado dentro de setup, que é uma outra função. Né? Ou seja, ele está sendo, ó, por favor, executa essa ação, que é criar um canvas. Criou. Agora executa esta outra ação, que é pintar o fundo deste canvas. Executou. Agora realiza mais esta outra ação sistematicamente, que é desenhar uma elipse na posição do mouse, em X, em Y, com 20 pontos. Executa, fica executando. Então, o invocar é quando a gente executa uma ação, ou seja, quando executa uma função. Aqui vem o detalhe. Todas essas funções, create canvas, background, ellipse, elas foram declaradas em algum momento. Ah, mas não fui eu que declarei. Isso. Todas essas funções, elas fazem parte da biblioteca. O termo técnico é API, né? Application Programming Interface, ou seja, eles fazem parte de um conjunto de funções que foram declaradas pelos criadores do P5, do Processing, e elas estão todas disponíveis já para você usar. Tem um monte. A gente viu quando a gente entrou lá no site do P5, tem todo um dicionário, né? Toda uma enorme quantidade de coisas que tem para a gente poder usar. Todas essas funções, elas precisam ser declaradas, e elas já foram. Quando você carrega o P5, quando você fala, eu quero usar o P5, ele já está declarando automaticamente para você todas essas funções. As únicas que existem que não estão declaradas, né, é o setup, o draw e o window resize. Na verdade, assim, elas estão até declaradas, mas a gente está sobrescrevendo. Né? Então, quando você tem lá, você carrega o P5, né, só para a gente recordar aqui, né, ó, eu vou mostrar para vocês como é que carrega o P5, né? Aqui, ó. Quando o P5 ele está embalado dentro de um código HTML, né? Porque o navegador ele roda HTML, né? Ele chama as coisas dentro desse HTML, entre elas a biblioteca do P5, né? São essas instruções aqui, ó. Aqui, ó. P5.js aqui, né? E alguns recursos extras que é a parte de som, né? Que ele também chama, né? E aqui o nosso código, ó, mySketch.js. Tá? Então, ele está chamando esses três caras. Está chamando outros recursos aqui também do Open Processing e tal, mas não seria necessário. Né? Esse cara só já seria suficiente para a gente carregar o P5, né? E com isso daqui a gente carrega o nosso código em P5 para ser executado. Tá? Então, quando você faz isso daqui, ó, você já está automaticamente declarando toda aquela biblioteca, né, de instruções, de funções que o P5 já dá para você. Né? E, o que mais? O P5 ele já declara tanto setup, quanto draw, quanto o window resize. A questão é que ele declara
essas 3 funções vazias, sem nada. E aí a gente vem aqui no nosso código e a gente fala assim, opa, deixa eu reescrever essas funções. Então eu estou sobrepondo uma declaração que já existe, né, com uma declaração nova. Né? Seria mais ou menos o seguinte, imaginem que o P5, sei lá, ele tem uma variável chamada XPTO. Aí eu venho aqui e falo, let XPTO igual a 0. O que eu estou fazendo? Estou sobrescrevendo uma variável que já existe. Estou colocando um valor novo, dizendo, ó, inicializa essa variável do 0. Finge que ela não existe, apaga ela da memória e cria ela de novo. Tá? Então, qualquer coisa que ela estivesse usando aí, apaga, ignora, zera tudo, né? Joga no lixo e aí refaz, começa do 0. Não estou só colocando um valor novo para ela. Eu estou limpando completamente qualquer registro de que ela já existiu. Né? Então, quando você vai lá e declara setup, draw ou window resized, você está zerando essas funções e reescrevendo elas do 0. Tá? Mas elas já vêm declaradas. Pois bem, declarar uma função em JavaScript é isso que vocês estão vendo aqui. Function, o nome da função, e toda função, a sua declaração, como é que a gente sabe que é uma função e não uma variável? É porque ela tem os parênteses. Tudo aquilo que recebe parênteses é uma função, não uma variável. Se a gente falar alguma coisa, né, que é só assim, é uma variável. Se a gente falar isso daqui, é uma função. Tá? Então, quando eu estou no meu código, né, se eu pegar e falar isso daqui, ó, XPTO é uma variável. Se eu falar XPTO parênteses, é uma função. Então, isso daqui é um verbo. Isso aqui é para realizar algo. Né? Isso aqui é apenas um dado. Né? E esse dado colocado aí, de qualquer maneira, não faz nada. Ele dá um erro. É um substantivo. Eu não estou dizendo na minha frase o que é para fazer com esse substantivo. Eu só estou falando de um substantivo. Né? Então, eu tenho que colocar ele numa sentença que tenha começo, meio e fim. Tem que atribuir verbos, né? Para que isso faça algum sentido. Tá? Então, isso aqui o que eu posso fazer é manipular isso, comparar isso. Né? Mas depois muito bem. Agora, só para que, a título de curiosidade, né? No processing original, né? Exatamente, para que ele se transforme em sujeito da oração. Né? Olha a gramática aí servindo para alguma coisa. Né? No processing original, a declaração das funções é um pouquinho diferente. É legal que vocês saibam, né? Porque vocês podem usar da mesma maneira isso no processing original. Qual é a diferença da declaração de uma função no processing original? É que em vez da gente usar function, como está aqui, a gente vai usar void. Então, eu falei para vocês já nas outras aulas que void é um tipo de dado, né? É um dado vazio, é um dado que não guarda espaços para que alguma variável receba informação, né? Resultante daquele dado. Né? Então, void é alguma coisa que não, a gente fala assim em termo técnico, não dá nenhum retorno, não devolve nada. Né? Ele executa algo, mas ele não devolve nada. Né? Agora, existem funções, a gente já vai ver daqui a pouco, que devolvem dados. Elas não só processam alguma coisa, elas não só são um verbo. Elas são um verbo, mas elas resultam em alguma coisa e elas devolvem isso para alguém. Né? E aí essas funções, no processing original, elas têm que ser declaradas indicando qual é o dado que elas devolvem. Então, por exemplo, se uma função ela vai devolver um dado, eu já vou explicar melhor o que é isso, tá? Não se preocupe. Se ela vai devolver um dado inteiro no final, como resultado, ela vai gerar um dado inteiro e vai devolver isso para alguém. Ela tem que ser int setup, não void setup. Se ela vai devolver uma palavra, ou um texto, ou um conjunto de caracteres, ela tem que ser string draw e não void draw. Né? Eu estou declarando uma função da mesma maneira. A única diferença é que esta função aqui, ela devolve um dado textual. Né? Ou, por exemplo, boolean
Lembra do Boolean? Boolean 0 e 1, true ou false? Boolean draw é um tipo de dado. Então, eu estou dizendo que essa função ela vai devolver um valor, que é verdadeiro ou falso. Ou float draw, ou seja, essa função ela vai devolver um dado fracionário, né, um número fracionário. Enfim, né? Então, se eu estiver trabalhando no processinho original, quando eu elaboro uma função, eu tenho que declarar esta função com o tipo de dado e o nome da função. O nome da função vem sempre com parênteses, né? Como a gente está no JavaScript, o JavaScript não é tipado, toda a declaração de uma função, seja ela devolvendo ou não algum tipo de dado, ela vem com function. Tá? É a mesma relação que a gente já teve com as variáveis. No JavaScript, é let. Let xpto igual a alguma coisa, certo? Isso é uma variável no JavaScript. No processing original, tinha que ser string xpto. Né? Estou inicializando uma variável, estou declarando essa variável. Estou falando, reserva a memória para colocar esta variável. E da mesma maneira, declarar uma função é a mesma coisa, reservar memória para guardar um procedimento. Ó, vou fazer um procedimento, eu preciso de memória para guardar esse procedimento no computador. Tenho que declarar que eu estou construindo um procedimento. Né? Então, no processing original, a gente tem que falar qual é o tipo de dado para ele guardar a quantidade de memória certa para isso. Quando a gente está no JavaScript, a gente coloca let e o JavaScript reserva uma memória enorme, é um desperdício de memória, mas depois ele dá uma ajustada. Depois ele dá... Estranho, acho que meu ar-condicionado parou. Deixa eu desligar um pouquinho, quem sabe tem algum pau aqui. Então, eu estou reservando uma quantidade enorme de memória, né? Mas depois ele dá uma ajustada. O JavaScript ele é bom nisso para resolver essas coisas. Né? Então, a mesma coisa vale para as funções. Só que na função, em vez de let, é function. Function xpto. Opa! Function xpto. Quer dizer o seguinte, eu estou declarando uma função. Esta função não existia antes no processing, no P5. Eu estou criando uma nova. Né? E o que significa isso? Significa que eu posso criar uma série de procedimentos, né, que eu vou estabelecer e que eu vou invocar. Vamos ver um exemplo? Ó, vou criar aqui, ó, function xpto. O que vai fazer a função xpto? Act, primeiro eu vou colocar aqui no fill, no stroke, sem bordinhas, né? Fill vermelho e act 0,0,200,200 fill e verde act 100,200,50. Estou inventando, tá, gente? Fill 0000ff. Faltou um cadeia aqui no valor, né? Aqui, pronto. Act 300,150,200,50. Aqui, ó. A minha função xpto, ela vai desenhar 3 retângulos na tela. É isso que ela vai fazer. Só isso. Mais nada. Não devolve nada. Só isso. Ela desenha isso na tela. Tá legal. Maravilha. Então vamos rodar. Bom, primeiro que eu não criei o cliente Canvas, né? Eu tenho que... Opa. Acho que deu uma pane aqui no meu... O meu computador deu uma travada. Tá, agora foi. Aqui. Primeiro que eu não criei o Create Canvas. Create Canvas 500 por 500. Tá? Pronto. Background 255. Branquinho para ficar, né? E aí rodar. Pronto. Não aconteceu nada. Ué, eu não tinha definido lá o XPTO? O que aconteceu? Bom, eu declarei o XPTO. Eu só não invoquei o XPTO.
Em nenhum momento. Né? Eu declarei o que ele é. Ele faz isso. Mas no meu código, eu não falei para essa ação ser realizada em nenhum momento. Né? Eu simplesmente disse qual é o procedimento, qual é a ação, qual é o verbo. Mas eu não falei de que maneira, ou aonde, ou quando este verbo seria utilizado no meu código. Né? Então, eu só declarei, eu não invoquei. Então, para que isso aconteça, eu preciso invocá-lo. Aqui. Como vocês fazem com Rect, com Ellipse, com qualquer coisa. Então, a gente invoca. Só que detalhe, né? Esse aqui foi a gente que criou. E não o Processing que criou para a gente. Né? Olha aí. Agora sim. Né? Aqui. Agora ele vai desenhar. Então, o que acontece? O que são as funções? As funções, tirando aquelas que já foram declaradas pelos criadores do PSync e do Processing, né? As funções são os conjuntos de procedimento que você cria para simplificar a sua vida, né? Para fazer com que principalmente as coisas que são repetitivas, aconteçam de uma maneira mais fácil, mais simples, mais inteligente, né? Então, vamos lá. Por enquanto, o que está acontecendo aqui, né? O XPTO, ele está desenhando as coisas no mesmo lugar. Mas eu poderia tranquilamente virar aqui e falar o seguinte, né? Let Z é igual a 0, por exemplo. Z. Aí eu vou colocar aqui Z. Tá? Estaria no mesmo. Resultado idêntico. Está aqui. Só que eu poderia colocar no meu procedimento XPTO Z++, por exemplo. Ou seja, cada vez que o XPTO for invocado, e aqui ele está sendo invocado 20, 30 quadros por segundo, né, o valor de Z vai aumentar. Olha. É a própria função que faz isso. Não é mais o meu draw que está fazendo isso. É a função XPTO. Se por algum motivo o XPTO parar de funcionar, né, eu colocar uma condicional aqui, né, sei lá, if Z maior que 100, né, aliás, if Z menor que 100, que 50, ou que 10, por exemplo. Aqui. Menor que 10. XPTO. Ou seja, quando ele for maior que 10, ele não vai mais rodar o XPTO. E aí o valor de Z não vai mais aumentar também. Certo? É bom colocar isso aqui um pouquinho lá em cima, né? E não aqui, antes que a gente tenha algum tipo de problema. Deixa eu colocar 100, porque senão a gente não vai ver, vai ser muito rápido. Quando ele chega a 100, ele para. Bom, parou. Por quê? Porque o meu conjunto de procedimento, né, XPTO, não está mais rodando, e no momento que ele não está mais rodando, o valor de Z não está mais sendo atualizado. Vamos ver isso no console. Aí, ó. Aqui embaixo os valores de Z. Parou em 100, estão vendo? Ele continua mandando para o console a informação, mas o valor de Z não aumenta. Ele é exclusivamente 100. Parou no 100. Justamente porque a minha função XPTO ela não está mais rodando. Tudo bem? Deu para entender por enquanto? Está tranquilo? Vocês conseguem entender o conceito? Tá. Agora vamos lá. Então, se está tudo bem, vamos. Próximo passo nas funções. Vou tirar isso daqui. Certo? Tirei. E aí eu vou colocar o seguinte. XPTO T. Oi? T. Vamos lá. T. T mais 100. T mais 300. Como assim, Guilherme? O que é isso que você fez? Vamos lá. Quando a gente coloca, por exemplo, isso aqui é uma função. Isso aqui é uma função. Console log é uma função. Né? Console log, ela não é uma função com parênteses abre e fecha. Ela é uma função com parênteses abre, coloca-se uma variável lá dentro e fecha. O que significa isso?
que esta função ela está recebendo como um dado, né, de entrada uma variável. Ou seja, as funções elas não só podem realizar procedimentos, como elas podem realizar procedimentos em função de um determinado dado. Neste caso nosso agora, XPTO vai receber um valor, o valor de T. Né? E o que ele vai fazer com o valor de T? Ele vai somar aqui, ó, ele vai colocar aqui na posição inicial do retângulo, ele vai colocar na posição inicial do outro retângulo somando 100, e ele vai colocar esse valor na posição do retângulo somando 300. Olha só o que eu vou fazer agora. Hã? O que aconteceu? Eu chamei a função XPTO só 2 vezes, certo? Uma delas para que ele mandasse XPTO com o valor 200 e outra que ele mandasse o XPTO com o valor 150. Menos 100, desculpa, menos 100. Então o que ele fez? Ele desenhou 2 vezes, um aqui e outro lá para o fundo. Certo? Então ele está desenhando isso com um valor que varia. Vamos fazer diferente. Z igual a 0. Z. Z mais mais. Dá para colocar também, claro. Olha aí, ó. Estão vendo? Então, o que eu estou fazendo aqui? Por algum motivo, esse aqui não está sendo... Ah, é que ele já está maior, né? Ele já está passando do 500, é por isso. Se ele fosse aqui em 200, ficaria mais claro. Deixa eu ver. É isso aí. Ó, aí você fala assim, mas professor, é Z, não é T. Ó, então vamos lá. Aqui no molde, isso é um molde, certo? Eu estou declarando, eu estou falando assim, ó, como é que é o tal do XPTO. Então, no tal do XPTO, eu uso esta referência, que é o T. Ó, trate como T o primeiro valor, né, o valor que for entregue para XPTO. E aí, onde tiver T, ele vai substituir com o valor que for entregue, certo? Aqui, eu estou entregando para ele, eu estou dando qual valor? O valor de Z. Eu estou usando uma variável para variar os valores que sistematicamente vão ser realizados, executados com XPTO. Tá vendo? Então, ó, ele vai crescer. Por quê? Porque o valor de Z vai crescer. Ó, vamos fazer com random. Em vez de usar o Z, vamos usar aqui random. Random 200, por exemplo. Esquece o Z. Ó, ele vai fazer valores aleatórios entre 0 e 200. Então, o nosso... Eu vou colocar um background aqui para vocês verem isso sendo... Só vamos... Tomara que vocês não tenham, né, nenhuma... Olha aí, ó. Eu estou apagando e estou desenhando XPTO. Apagando, desenhando XPTO. Mas estou apagando e desenhando XPTO aonde? Em 0? Em 200? Em 50? Cada quadro é numa posição diferente. Por quê? Porque o valor que eu estou dando para XPTO é um valor aleatório. Tá vendo? A cada draw, o valor que eu estou dando lá como entrada para o XPTO, ele muda, ele é aleatório. Ó, então vamos simular aqui, fazer uma simulação. Vamos supor que esse valor aqui, ó, este cálculo aleatório, ele dê 120. O que vai acontecer aqui com o XPTO? Ele vai realizar todo esse procedimento aqui utilizando o valor 120. Então, é 120,0200. 120 mais 100, que dá 220, 50, blá, blá. 120 mais 200, que dá 320, 150, 250. Ele vai desenhar isso com 120. Próximo quadro. De 120, o valor aqui aleatório passou a ser 2.
que vai acontecer? 2,0,200. 2 mais 100, que dá 102,200, 202,150,200. Próximo quadro. O valor aleatório aqui passa a ser 50. Aí o que vai acontecer? 50,0, isso. 50 mais 150, né, 50 mais 100 dá 150, mais isso. 50 mais 200 dá 250, mais 150. Ele vai desenhar na posição 50. Próximo quadro. Próximo quadro. Próximo quadro. O que está acontecendo? O valor que a gente está entregando aqui para o XPTO, ele varia. Quadro a quadro. Olha como vocês já estavam fazendo isso e não estavam se dando conta. Esquece o XPTO. O que a gente tem feito aula a aula? Let z igual a 0, line z,0, 500, 500. Não é isso? Z++. A gente estava fazendo isso sistematicamente. Né? Aliás, deixa eu tirar aqui o background para a gente ver uma coisa mais bonita. A gente estava usando esse tipo de coisa sistematicamente. Né? Ó, desenho uma linha com o valor de z mudando. O que está acontecendo com a função line quando você coloca esse valor de z aqui, ou x, ou o que você quiser? Lá no processing, tem um negócio chamado assim, function line z, né? Z não, ele vai colocar o que ele quiser aqui. A, B, C, D. E aí vem todo o procedimento que desenha ponto a ponto aquela linha em função da variável A, da variável B, da variável C e da variável D. Entenderam? Então, o que acontece, gente? Quando você desenha uma função, você desenha a função para ela receber variáveis e para que aquele teu procedimento tá ali desenhado, elaborado, varie em função destas variáveis, destes dados que você recebe, né? Então, essa que é a lógica das funções. Ela não é fazer uma coisa parada, estática. Ela fazer alguma coisa que ela possa ser modificada em função destes dados. Vocês já estavam entregando dados para estas funções sem sequer se dar conta do que estavam fazendo. Mas é basicamente isso. Existe um negócio ali, point, né, A, B, né? Essa aqui é a declaração ali do function, né, do line. A declaração do line é alguma coisa assim, né? A é igual a A mais 1, B é igual a B mais 1, né? Então, essa aqui é a declaração da função line, que a gente nunca viu na vida e nem quer saber como é que é. Mas alguém teve que construir isso para a gente. Como é que ele construiu? Pegando dados, variáveis, e fazendo com que o desenho da linha aconteça da coordenada AB até a coordenada CD. Né? Na verdade, para ser bem sincero assim com vocês, bem claro assim com vocês, o nome dessa função, o nome disso aqui é algoritmo de Bresenham. Né? Ele é um algoritmo clássico. Né? É uma função clássica que desenha uma linha. Né? Ela é bem conhecida e bem estudada na computação. Né? Então, ela já é bem conhecida os procedimentos que são feitos e o cálculo que é feito para você poder desenhar uma linha. Né? E ela é mais trabalhosa do que ela parece. Pode parecer uma coisa simples, mas não é. Né? E alguém fez isso para a gente, utilizando 4 variáveis, né? Para que a gente não tenha que criar este procedimento. Quando eu comecei a trabalhar com programação, lá em 1900 e bolinha, né? 1980, 84, para ser bem preciso, 83 para 84, né? Não tinha função line no computador. Você tinha que criar a função line no computador. Ela não existia. Não tinha função elipse no computador. Você tinha que criar função elipse. Né? Então a gente construía essas coisas na mão, né? Para poder fazer o desenho de uma linha, para fazer o desenho de um círculo, por exemplo. A gente que tinha que fazer o cálculo. Né? O computador não tinha isso na sua API original. E a gente fazia, claro, com funções. Então, eu vou voltar aqui à nossa função XPTO.
que eu estou fazendo aqui? XPTO, o Z começa com 0, né? XPTO Z, e o Z vai aumentando a cada iteração do meu draw. Cada draw, o valor de Z aumenta. Ele é 0, depois ele é 1, depois ele é 2, depois ele é 3, depois ele é 4, depois ele é 5 e por aí vai, certo? E aí o que acontece aqui, ó? A minha função XPTO vai ser executada com o valor que for dado. Qualquer valor que for dado para XPTO, seja 0, 1, 2, 3, 4, o que for, né? Ele vai utilizar isso, substituir aqui com este valor e realizar o procedimento que está aqui solicitado, né? Então, vamos lá. Aí. E olha o que mais que eu posso fazer. O line, ele não recebe 4 valores, o rect não recebe 4 valores, o elipse não recebe 4 valores. Pois muito bem. O meu XPTO também pode receber 4 valores, 5 valores, quantos valores eu quiser. É só eu separar eles aqui por vírgula. Então, por exemplo, U, T e U. Eu dou o nome que eu quiser. Se eu quiser colocar o X, eu posso. O nome que vocês bem entenderem. E o que eu vou fazer aqui, ó? Eu quero isso daqui, ó. O X mais 200, o X mais 150. Então, enquanto eu der para ele Z,0, o X sempre vai ser 0 aqui, né? Então, se eu fizer isso, não vai mudar absolutamente nada, né? Ele vai continuar utilizando esse valor como 0. Agora, se eu vier aqui e falar assim, ó, let K igual a 0, K é igual a K mais 10, aliás, eu prometi para vocês que eu não ia fazer isso aqui, né? E fiz, né? Para não ficar legível, né? Z igual a Z mais 1, K igual a K mais 10. Ou seja, o valor de Z vai mudar de 1 em 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e o valor de K vai 10, 20, 30, 40, 50. E o que eu estou fazendo aqui, ó? XPTO Z, K. Então, ele vai desenhar utilizando 0 e 0. Depois, ele vai desenhar utilizando 1,10. Depois, ele vai desenhar utilizando 2,20, 3,30 e por aí vai. Vamos lá. Olha. Tudo bem? Então, o que acontece? Né? Agora, vamos tentar trazer isso aqui para uma condição real, né? Vamos supor que eu quero desenhar 4 bolas, né? 4 bolinhas, né? Fazendo alguma coisa, algum desenho bacana. Ó, então vamos lá. Stroke. No fio. Vou apagar aqui, ó. Teste isso daqui. Tenho aqui e falo o seguinte, ó. Elipse. T, vírgula, o X, vírgula, 30,30. Desculpa, Julia, não entendi. Deixa eu tô vendo aqui, eu não estou conseguindo ver direito a mensagem. Peraí. Isso aqui suma o que veio antes do background, vem antes de cada coisa dentro da função XPTO, vai ter que ser em draw. Olha, Júlia, o background ele apaga a tela inteira. Então, se você colocar o background dentro da função XPTO, cada vez que XPTO for invocado, ele vai apagar a tela inteira, seja onde ele for invocado, certo? Então, no geral, a gente costuma trabalhar com background no próprio draw, porque a lógica do mecanismo é o draw é que vai desenhar as coisas que a gente quer ali, e não outra função, né? Então, geralmente a gente apaga a tela no draw. Mas se você quiser colocar o teu background no XPTO, você pode. Você só tem que entender que toda vez que for chamado XPTO, se ele for chamado, por exemplo, 2 vezes dentro do draw, ele vai apagar a tela 2 vezes. Entendeu? Se você desenhar um quadrado aqui e outro ali, se você colocar o background dentro do XPTO, ele desenhou esse, quando esse aqui for desenhado, ele apagou. Certo? Então aí você não vai ver o anterior. Mas se é isso que você está querendo fazer, não tem nenhum problema. Você pode colocar dentro do XPTO.
Mas vamos lá, ó. Eu vou desenhar aqui uma elipse, um círculo, na verdade, né? Em t, vírgula, ux, né? Eu vou desenhar outro, que vai ser o seguinte, menos 15, né, t menos 15, vírgula, o x mais 15, vírgula 30, vírgula 30. Eu vou desenhar mais um. De novo, meu ar-condicionado desligou. Vai entender por quê. Tá dando problema. É tudo que eu precisava. T mais 15, vírgula, o x mais 15, vírgula 30, vírgula 30. E elipse T, vírgula, o x mais 30, vírgula 30, vírgula 30. O que isso aqui vai desenhar? Então, vamos lá. Vou fazer só uma vez. Aqui, XPTO. Vou colocar aqui 100,100 para a gente ver. Ó, ele faz esse desenho aí. Certo? Legal, bacana. Né? Agora, o que acontece? Como eu tenho isso em uma função, e essa função ela está parametrizada, ela tem parâmetros, certo? Eu posso fazer esse desenho acontecer em qualquer lugar. Random 500, vírgula, random 500. Aí. Ou seja, escrevi esta forma uma única vez, construí esta forma uma única vez, né? E utilizei ela diversas vezes no meu código. Eu poderia fazer isso aqui também, ó. Em vez de usar random, usar mouse x, vírgula, mouse y. Tá aqui. Né? Como ela é uma função, eu posso utilizar isso da maneira com que eu preferir. Então vamos supor que vocês têm um polígono, por exemplo. Desenhei um polígono. Nossa, eu quero desenhar esse mesmo polígono em outro lugar da tela agora. Eu vou ter que fazer todos, ó, linha por linha, construir. Não. Você coloca esse polígono como uma função, você cria uma função que desenha esse polígono e parametriza os dados. Né? Então, a partir de agora, quando você der uma coordenada para esta função, ele vai desenhar aquele polígono naquele lugar que você desejar. Deu para entender mais ou menos para que serve isso graficamente falando? Né? Isso serve para outras coisas, além da questão gráfica, serve para qualquer tipo de procedimento. Mas graficamente falando, né, ele já serve para isso. Em vez de você ter que desenhar, você quer usar um ícone, você quer desenhar um certo tipo de forma, você vai desenhar isso várias vezes. Você vai toda vez escrever esse procedimento, para quê? Você transforma isso numa função e você reutiliza isso todas as vezes. Ou então, a gente poderia fazer isso daqui também, né? Ó, vamos lá. Coisa que a gente já viu na aula passada, né? Ó, for let n igual a 0, n menor que 300, n é igual a n mais 20. Ou aqui nesse caso 30. Ó, 30 vai ficar legal. Tá? XPTO n, 100. Tá ali. Né? Então eu posso usar também o loop para variar esses valores. Né? Ou poderia fazer o seguinte, ó. Mouse Y. Qual o valor de Y do meu mouse? Vários, em loop, na posição Y do meu mouse. O X não faz diferença nenhuma. Né? Ou então, né, poderia também aqui, ó, fazer o seguinte, ó. N menor que 50, N é igual a N mais 30, não, então vou colocar aqui 100. Né? N mais mouse X. Ou seja, ele vai desenhar vários numa linha, né? E ele vai começar isso aonde eu tiver com o meu mouse. A gente está usando o loop e a gente está usando funções para variar aqui
um conjunto de coisas que a gente criou. Um desenho base, que é 3, 4 círculos, né, intercalados ali, e variou isso, né, expandiu isso com um for e utilizou a posição, né, as variáveis de mouse para posicionar inicialmente aonde que isso daí começa. Tudo bem? Deu para entender? Isso tá essa construção aqui tá legível para vocês? Tá dando para entender o que é isso daqui? Ou não? Ó, só para mostrar para a Júlia. Júlia, se eu colocar isso aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, background, vai acontecer isso aqui, ó, tá vendo? Só estou desenhando um. Porque no segundo que vai desenhar, já apagou a tela. Se eu colocar esse background aqui, ó, ele vai pelo menos desenhar a linha inteira. Ó. Tá vendo? Por quê? Porque ele apaga a tela, ele roda um loop que desenha uma linha desses desenhos, depois ele apaga a tela de novo, roda uma linha e por aí vai. Né? Posso salvar? Vamos salvar isso daqui, né? Vou deixar isso aqui para vocês guardarem. Espera aí. Salvar. Exercício de função. Aí. Então, com isso daqui, vocês já têm uma referência para entender, né? Está gravado, ó. A aula está gravada, né? Então, vocês têm aqui todo esse registro e vocês também têm o código para vocês, né? Trabalhar. Deixa eu criar aqui um novo, então, para não apagar esse. Agora, vamos lá. Então, a gente já entendeu o seguinte. A gente já entendeu que eu posso criar funções e eu posso criar quantas funções eu bem entender. Se eu quiser criar 200 funções, eu posso. Não tem nenhum problema. Né? Você pode inventar quantas você quiser, com os nomes que você quiser. Né? A gente já entendeu que a gente pode colocar dados para essas funções. Então, a gente pode colocar parâmetros, né? Vários, 4, 5, 6, quantos eu quiser, né? De parâmetros. Né? Entendendo, claro, o seguinte. Vamos supor que a minha... PTO A, B, C, D. E aí, quando eu venho aqui, eu falo alguma coisa, eu faço um line, né, não sei o que lá, 0,0,D,D. Se quando você for invocar esta função, você não declarar o valor de D, ó, só falei o A, aqui, só falei o B, aqui, e só falei o C, aqui. Não falei o D. Vai dar um problema, certo? Porque eu estou usando o D. E o D aqui, se eu não colocar o valor de D aqui, o D ele entra para a função como undefined. Aí não é nem um valor numérico. E aí vai dar um erro, vai dar um problema. Ele não vai conseguir realizar a ação, o verbo. Tá? Então tem que ficar muito esperto para não declarar uma coisa e usar outra. Isso é muito comum, a gente está mexendo, fazendo, construindo a função. Nossa, eu precisava de mais uma variável para cor. E aí você vem aqui na definição, na declaração, coloca uma variável para cor e esquece de atualizar onde você já estava usando no código. Certo? Isso é bem comum. Então tem que ficar esperto para que as coisas estejam declaradas de uma maneira e estejam sendo usadas da mesma maneira. Tá legal? Para não dar nenhum tipo de erro. Bom, a gente já viu que essas funções elas podem receber vários parâmetros e elas podem receber o nome que eu bem entender. Para declarar, a gente usa a expressão function, coloca os parênteses, se eu não quiser nenhum tipo de dado, eu faço isso, e tudo bem, né? E agora, próxima etapa, próximo degrau. Funções que devolvem para a gente valores. Então, o que é isso? É aquilo que a gente estava falando, que no processing original, você tem que dizer.
né? Quando você está no processing original, se você vai devolver algum valor no final disso tudo, você tem que dizer qual é o tipo de valor que você vai devolver, né? No caso do JavaScript, não precisa, porque ele não é tipado. Então, vamos lá. Isso já existe, mas eu vou aqui, como a gente passou outro dia pelo Dia Internacional do Pi, return 3.14. Então, isso aqui é uma função que devolve um dado, né? O que ela faz? Ela não faz praticamente nada, ela basicamente devolve esse dado, né? Então, se eu vier aqui e falar assim, ó, console, log, vou tirar aqui o XPTO, tirar esses caras aqui. Console log, meu dado, o que vai acontecer? Ele vai imprimir ali no console 3.14. É isso que ele vai fazer. Se eu conseguir rodar aqui, meu computador deu pau. Aí, ó. 3,14, tá aqui, ó. Certo? Então, o que é esta função? O que está acontecendo aqui? A gente usa essa palavra-chave aqui, essa instrução, que é o return, quer dizer o seguinte, ó. Funções que devolvem valores, no final delas, lá no final, ou em algum ponto onde ela termina, né? Pode ter algumas cláusulas, como os ifs, né? Umas condicionais, né? Se alguma coisa devolve o valor tal, se outra coisa devolve outro valor, por exemplo, né? E aqui a gente está devolvendo um valor literal, bem fixo, né? Então, o que acontece? Uma função que devolve um valor, ela sempre termina com return, e aí qual é o valor que ela vai retornar. Nesse caso, se a gente estivesse falando de processing original, seria float meu dado. Por quê? Porque o valor que a gente está devolvendo, né, seria um valor fracionário, né? Se fosse só 3, aí poderia ser um int aqui. Se fosse uma palavra, seria uma string. E por aí vai. Certo? No caso do JavaScript, não tem isso. É function. E qualquer que seja o valor que eu queira devolver, está tudo certo. Não preciso colocar isso na declaração. Quero devolver teste. Beleza. Teste. Agora vamos lá. Eu posso devolver valores calculados através de variáveis. Let palavra é igual a teste. Tá? E aqui, return palavra. Então eu vou devolver o quê? O conteúdo de uma variável. Uma variável que está no escopo da minha função. Ela pertence à minha função. Ela não existe fora da minha função. Ela só existe dentro da minha função. Então, eu atribuí o valor teste a esta variável chamada palavra. E eu vou retornar o conteúdo desta variável. Se o conteúdo dessa variável mudar por algum motivo, qualquer que seja, ele vai retornar o valor, né, aqui da palavra. Então, se eu vier aqui depois e falar palavra mudou, tudo bem. Ele vai devolver mudou. E vamos lá. Toda função a gente pode receber variáveis, não é isso? X, né? Para que serve? A gente já vai ver. Ó, vamos ver. Let palavra é igual a teste. Palavra é igual a palavra mais X. Return palavra. Ou seja, meu dado, olá. Ele vai receber um dado. Ou seja, ele vai receber o dado X e ele vai concatenar, né? A gente fez um mais ali, né? Teste, o termo teste, com aquilo que for entregue pela variável. Né? Então, se eu colocar olá, ele vai me imprimir teste olá. Se eu colocar bom dia, ele vai colocar teste bom dia. Agora, vamos lá. Para a gente ver isso de maneira mais concreta. Né? Apaga meu dado, esquece meu dado. Quando a gente está fazendo operações geométricas,
por exemplo, na programação, a gente não usa graus. A gente usa uma unidade chamada radianos, né? Que é calculada em função do valor de π. A gente estava trabalhando com π aqui, né? Só que na nossa cabeça a gente não pensa em radianos, a gente pensa em graus, certo? Então eu vou precisar, se eu quiser trabalhar com radianos, ó, vou mostrar para vocês. Construir rapidinho aqui, tá? Ângulo é igual a 0. Point. Sim. Sim. Ângulo. Vezes 100. Cos aqui, desculpa. Mais 250 para colocar na metade o eixo. E a mesma coisa aqui. Isso é geometria, tá? Sim, não, né? Cos. Ângulo vezes 100. Isso aqui. Ângulo é igual a ângulo mais 0,01. Isso aqui vai lentamente desenhar um círculo para a gente. Estão vendo aí? Então eu estou usando geometria, né? Estou usando valores de seno e cosseno para desenhar um círculo. Né? Quando a gente for falar um pouquinho mais de geometria, eu mostro isso melhor para vocês. Não se preocupa com trigonometria nesse momento não, tá, gente? Por que isso acontece? Isso não é tão importante neste momento, por favor. Né? Mas olha só, o ângulo, eu vou mostrar aqui para vocês. O ângulo é isso aqui, ó. 0,02, 0,3, 0,4, 0,6, estão vendo? Não é 10 graus, 20 graus, 30 graus. Tudo bem? Isso aqui é muito ruim para a gente raciocinar no nosso código. Concorda comigo? Não faz o menor sentido. Eu queria ler aqui o valor em ângulo, né? E não em radiano. Certo? Como é que eu faço? Tudo bem. Não tem nenhum problema. Function rad para ang. Ângulo. Eu vou criar uma função que vai me converter esses dados. Como é que eu faço isso? Let ângulo, let convert é igual ao ângulo em radianos, né? Multiplicado por 180. É isso? Se eu tiver 1, vai dar... Não, é por π, na verdade. E é isso? Se eu tiver um radiano, ele vai... Não, se eu tiver... É dividido por match-π, desculpa. Dividido por match-π. Esse é o cálculo que a gente faz para converter um ângulo de radiano para graus. Né? E aí, o que eu quero? Return o valor convertido. Devolve o valor convertido. Ou seja, meu amigo, é o seguinte. Eu coloquei let aqui, né? Graus é igual a rad para ang. Qual é o valor? Ângulo. Aliás, eu nem vou usar ângulo, eu vou usar aqui rad. Senão vai confundir, né? Já tinha um ângulo ali em cima. Não que faça diferença, porque esse cara aqui é do escopo da função. Ele não existe fora da função. Mas é pedir para dar problema, né? Usar mesma variável, o mesmo nome de variável aqui e aqui, vocês vão acabar ficando sem entender nada, certo? Então, olha só. Quando eu invoco essa função e dou um valor em radianos para ela, 0,01, 0,5, 3,14, certo? Ele vai pegar
e vai gerar uma variável chamada convert, que vai fazer esse cálculo com este valor. Vai multiplicar por 180 e dividir por π. E ele vai devolver o resultado desta conta. Ou seja, minha variável graus vai receber, vai ser atribuída com o valor deste cálculo. Então, a minha função AD para ANG, ela devolve um valor numérico. E este valor numérico vai ser atribuído a graus. E agora, eu não quero mais ver o valor de ângulo no console, eu quero ver o valor de graus. Agora sim eu estou vendo graus. Olha aí, 30 graus, 45 graus, 90 graus, 120 graus, vamos chegar nos 180 graus, 180 graus. Ó, vamos lá, o que mais? Olha aí, if, opa, não, desculpa. If graus, não ângulo, graus, for menor que 180, menor ou igual a 180, aí você faz isso daqui. Ou seja, só desenha até 180. O que aconteceu aqui? O que ele está reclamando? Miss semicolon. Aonde? If. Ah, desculpa. If não existe. If. Então, só desenha enquanto for menor que 180. Do contrário, pode parar por aí. Só que eu não estou dando para ele a informação em ângulo, que seria 3,14. Eu estou dando para ele a informação em graus, que está sendo calculado pela minha função. Vamos ver? Quando chegar em 180 tem que parar. Parou. Estão vendo? Então, o que acontece? É para isso que serve, e para outras coisas, muitas outras coisas, que serve isso daqui. Ó. É para que a gente gere funções que realizam algum tipo de cálculo, algum tipo de processamento, algum tipo de manipulação com as variáveis, com os parâmetros, com os dados, e joguem o resultado de toda essa manipulação para alguém no meu código. Nesse momento, gente, é normal que vocês ainda não vejam muita vantagem nisso. Não vejo quase nenhuma vantagem em fazer isso. Porque vocês estão pensando de uma maneira muito literal, muito concreta, no desenho, na construção que você vai fazer, que você vai colocar na tela. Mas a base para a programação, né, é você criar pequenas funções, não coisas que resolvam o mundo, pequenas funções, e que essas funções devolvam certos resultados e comecem a ser articuladas por outras funções. Então você vai criando pequenas engrenagenzinhas que elas vão sendo articuladas umas com as outras. Essa aqui é a base da boa programação. Então, essa minha pequena função aqui, ela só faz este cálculo. Ela não faz mais nada. Depois eu vou criar uma outra função que vai pegar um dado em valor de ângulo e vai realizar alguma outra coisa. Depois eu vou criar uma outra função que vai pegar o dado de ângulo ou vai pegar o resultado dessa segunda função e vai utilizar para mais alguma coisa. Então você vai utilizando essas construções para que você processe aquilo que você precisa em pequenos pedacinhos, né? Resolva bem esses problemas e entregue os resultados para outras pessoas. Né? Então, imagina que o nosso código vira uma fábrica. É uma fábrica de robozinho. Cada cara desse é um robozinho que faz uma pequena tarefa. Né? E ele só faz aquela tarefa. E aí um robozinho entrega a tarefa para o próximo robozinho e por aí vai. Então começa a virar um relógio, né? uma engrenagem, uma engenhoca, que um robozinho vai fazendo a sua tarefa, entregando para o próximo, para que o próximo possa fazer a sua tarefa e por aí vai. Né? Então essa que é a articulação de uma boa programação. É normal que nesse momento vocês não estejam enxergando muita vantagem nisso.
mas qualquer código profissional mesmo, de programação, 90% das funções, o que elas vão fazer é retornar alguma coisa para alguém. Tá? Um caso assim, clássico assim, de função que retorna alguma coisa. Vamos supor que eu quero alguma coisa assim. Eu vou fazer um outro, vou gravar esse aqui para vocês, tá? Deixa eu gravar. Return. Eu vou criar aqui um novo. Aí. Vou criar mais um aqui para vocês entenderem. Então vamos lá. Eu quero desenhar um quadrado na tela, mas em função da posição dele, eu vou mudar a cor, por exemplo. Então vamos lá. Como que a gente tinha feito isso até agora? Né? Let x é igual a 0. Act x, 0,200,2. Não precisa ser mais do que isso. X é igual a x mais 1, não era isso? E aí, só colocar aqui, né? No stroke. E aí eu ia colocar aqui, sei lá, um fio. FF0000. Legal, vermelho. Tá, o que vai acontecer? A gente já sabe, vai começar a desenhar um retângulo, que ele vai crescendo. Opa, eu coloquei o valor errado aqui. 200 não, é 2,200. Agora sim. Então vai crescer um negócio ali, um retângulozinho, né? Vermelho. Só que eu quero o seguinte, olha. Se ele chegar até maior que 100, eu quero que ele vire azul. Como é que a gente fez isso até então? A gente virou e falou o seguinte, ó. If, não é isso? X menor que 100, faz isso daqui. Né? Else, caso contrário, né? Fio 00 FF. Ah, legal. Aí vai funcionar. E aí eu tinha que ficar colocando no draw 200 mil condições, né? 200 mil condicionais para falar o seguinte, ó, muda aqui, daqui, aí meu draw vai começando a ficar cheio de coisa que eu não estou entendendo mais nada. Foi muito bem. Olha agora. Function, muda a cor. Tx. If tx menor que 100, aliás, aqui, let cor igual a preto. Se px menor que 100, cor é igual a vermelho. Tá. Se px menor que 200, eu tenho que colocar antes, né? Porque tudo aquilo que é 100, menor que 100, é menor que 200. Então, se eu colocar isso aqui embaixo, ele vai sobrepor, não vai adiantar nada. Né? 00, FF, 00. Se px menor que 300, e por aí vai. Se eu quiser colocar aqui 400, 500, o que for, tanto faz. Return, cor. Devolva a cor. Então, o que acontece? Quando eu chamo isso daqui, eu passo o valor de px para essa função, e essa função me devolve qual é a cor que deve ser aplicada. Opa, legal. Fio. Eu geralmente no fio dou uma cor, certo? Entrega uma cor, falou, a cor é tal. Legal. Muda a cor X. Ou seja,
Qual é a cor que eu vou usar? Quem vai definir isso é a posição de X. Então, muda a cor. O X é 200? Ó, X é 200. Então, X é 200, ele está aqui nesse quadro. Aqui é menor. Se ele é 200, ele está aqui. A cor é essa. Ele vai retornar esse valor de cor. E o fio vai receber isso e aplicar esta cor. Um robozinho entregando para o outro. Vermelho, depois ele fica verde, depois ele fica azul. E fica muito melhor do que eu ficar colocando um monte de if no meu draw. Tá vendo? E aí eu poderia vir aqui, ó, depois que isso está montado, eu não preciso mais mexer nisso daqui. Eu venho aqui e falo, ó, menor que 400, menor que 500, e por aí vai. Menor que 600. O que eu precisar. Então, se eu precisar atualizar, melhorar, corrigir essa questão da cor, ela já está toda separadinha aqui, de uma maneira que eu não preciso mais ficar mexendo no mecanismo principal do meu código, que é ficar aumentando o valor do X aqui. A partir de agora eu tenho isso. Verde, azul e outras cores que virão depois. Um azul meio clarinho, meio exatamente azul, um verde musgo, e por aí vai. Então, se eu quiser adicionar mais cores e modificar esses valores, ou os parâmetros, ou os limites, eu não mexo mais no draw. Eu mexo agora na muda cor. Tudo bem? Deu para entender qual é a utilidade disso daqui? Isso aqui, gente, eu sei que isso aqui já complica um pouco para vocês que estão vendo pela primeira vez. Porque isso daqui já entra, isso aqui, exatamente isso aqui que a gente fez aqui, ó, essa função que retorna, como um robozinho retorna um trabalho para outro, isso entra no campo da engenharia da computação. É isso que os engenheiros da computação fazem o tempo inteiro. Eles ficam esquematizando como é que eles vão ter que articular as coisas para que elas funcionem de uma maneira que eles usam um termo escalonável, ou seja, para que um pedaço do meu código não atrapalhe o outro pedaço do meu código, para que eles possam funcionar e serem atualizados e serem mantidos de uma maneira muito mais tranquila, né? Então, se eu coloco lá um cara para desenvolver, para mexer nisso daqui, né, ele não precisa modificar isso daqui, né, que outra pessoa pode estar trabalhando, né? Então, eu divido o código em partes que as pessoas conseguem trabalhar juntas e por aí vai, né? Vou salvar isso aqui também, pode deixar. Aqui, ó. Com canal no retorno a função. Tá? Bom, eu não quero deixar a cabeça de vocês mais confusa do que ela já deve estar agora, né? Mas eu só queria mostrar para vocês que existem no JavaScript, bem-vindos ao mundo do JavaScript, né? Essa desgraça. No JavaScript existe duas outras maneiras da gente declarar uma função. É declarar uma função igual, só que elas são utilizadas com sintaxes diferentes. Tá? Então isso daqui, ó, que está aqui, ó, poderia ser escrito de uma outra forma. E ela é válida, igualmente válida. Né? Ela poderia ser escrita da seguinte maneira. Muda a cor, aliás, nem muda a cor, é let muda a cor é igual a function px. Isso é a mesma coisa que function muda a cor px, papapá. Agora, vamos lá. Isso tem um nome, isso aqui chama-se função anônima na programação. Tá? Isso tem um nome técnico. Função anônima, uma função sem nome. Essa função ela está sendo atribuída a uma variável chamada muda cor. Isso é para dar nó no cérebro, coisas que só o JavaScript faz para você.
Por mais que eu fale para vocês que é a mesma coisa que falar function muda a cor X, no fundo não é. Por quê? Porque o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo uma operação que JavaScript é capaz de fazer, que muitas linguagens não são, que é uma variável que pode receber um número, né? Let muda a cor é igual a nada. Ela é uma variável, um texto. Ela pode deixar de ser uma variável, quer dizer, muda a cor continua sendo uma variável, mas ela pode receber como valor não um texto, não um número, mas uma função. E aí ela passa a ser tratada desta forma e não como um valor, né? E pior, né? Vamos lá. Muda a cor poderia ser 000000. Ou seja, meu amigo, né? Muda a cor é um valor. A partir deste ponto, muda a cor passa a ser uma função que retorna um valor. Isso é para dar mão sério, né? Tá? E por que isso aqui também pode ser importante? É porque você pode mudar a função. Então, muda a cor está fazendo isso. Em um determinado ponto do meu código, pode ser que eu mude a função de mudar a cor e faça ele fazer uma coisa completamente diferente. Isso é um troço que só existe no JavaScript, né? Tem outras linguagens que tem também, mas isso dá uma flexibilidade para a programação infernal. Isso faz com que você faça coisas que impensáveis com a programação. Mas isso pode dar uma dor de cabeça também do outro mundo, né? Porque você está atribuindo a uma variável uma função. Tá? E isso aqui é extremamente necessário quando a gente for ver objetos. Deixa para quando a gente for ver objetos. Isso aqui a gente vai recuperar quando a gente for ver objetos, porque os objetos eles podem ter funções. E as funções dos objetos elas são atribuídas dentro das suas variáveis. Tá? Então, em termos práticos e concretos, enquanto function muda a cor, x é a mesma coisa que let muda a cor é igual a function. Em termos práticos é isso. Não tem diferença. Né? É só uma questão técnica mesmo da diferença. E a segunda maneira com que a gente pode também declarar esta mesma coisa é assim. Para mim, pessoalmente, isso é um saco. Eu acho isso aqui bem ilegível, bem duro de ler. Tá? Mas é uma das maneiras pelas quais a gente pode declarar uma função. Existe um pequeno detalhe técnico aqui, isso que a gente chama de arrow functions, tecnicamente falando, né? Os elementos as variáveis dessa arrow function, elas não pertencem ao objeto do HTML aonde isso está colocado. Eles são parte da função, né? Então, se eu tiver uma variável, esta variável dentro deste escopo aqui, ela não pertence ao objeto HTML, ela pertence à função. Nesse caso, ou neste caso, se isso aqui for rodado dentro de um objeto HTML, a variável pertence ao objeto HTML. É um problema, na verdade, isso, né? JavaScript nunca tinha resolvido este problema. Isso é um problema para quem programa em JavaScript para web. Quem é o dono da variável? A variável está em escopo de quem? A gente geralmente pensa que está no escopo da função. Mas, na verdade, como o JavaScript foi implementado nos navegadores, a variável está no escopo do objeto HTML. Esse tipo de declaração ela foi criada para resolver este problema técnico. Então, a variável passa a pertencer à função e não ao elemento HTML aonde isso está atribuído. Tá? Vamos colocar assim. Idealmente falando, a gente deveria escrever funções sempre desta forma, hoje. Né? Mas é muito ilegível. Pelo menos para mim, é muito ilegível. Se vocês conseguirem fazer isso, né, não usar isso aqui, não usar essa sintaxe, nem usar esta sintaxe, usar esta sintaxe aqui, vocês vão ter menos dor de cabeça, principalmente quando a gente está falando de HTML, interface, construção para web, né? Vocês vão ter menos dor de cabeça porque isso aqui foi construído para fazer essa pequena distinção técnica, né?
para dizer o seguinte, ó, isso aqui não é do HTML, tá? Esquece o HTML. Esta função tem suas variáveis, os seus dados, e esses dados são da função, não são do código HTML. Tá? É para isso que isso foi criado. Então, isso vai poupar uma série de dor de cabeças quando a gente estiver trabalhando para a web, desenvolvimento para a web, propriamente dito. Tá? Só para que vocês saibam. Mas, não conseguir, isso é muita coisa, beleza, não tem problema. Não se preocupe. Isso vem com o tempo, isso vem com a prática. Vocês não têm obrigação de usar esta sintaxe. Se essa sintaxe, que é a clássica, a original, ela estiver boa para vocês, podem usar essa sintaxe por enquanto. Tá legal? Tudo bem, gente? Dúvidas? Problemas? Questões? Não, não tem nenhum problema. Você colocar um monte de if no draw, tá certo. Não tem nenhum problema, né? O que a gente fala? A gente fala assim, ó, isso não é uma boa prática. Ela é uma prática que funciona, mas ela não é uma boa prática de programação. Leia-se. Um engenheiro de computação não faria isso, entendeu? Agora, você não é um engenheiro de computação. Você está começando no processo. Então, é normal que o código de vocês, nesse ponto, seja cheio de if dentro do draw. Normal. Não tem nada de errado. Ele não está errado, até porque ele funciona. Se ele tivesse errado, ele não funcionava. Existem maneiras mais elegantes, existem maneiras mais profissionais, existem maneiras mais bem estruturadas, que elas estão mirando para uma outra coisa, que é, quando eu for pegar esse código lá na frente e dar uma melhorada nele, ele vai estar com um monte de coisa misturada, isso vai ser ruim para mim. Como eu já tenho essa experiência, eu já sei que isso vai acontecer, eu vou evitar trabalhar dessa maneira e vou trabalhar de uma maneira melhor estruturada. Mas para quem está começando, não há nenhum problema. Tá? Então, não se preocupem com essas coisas que eu mostrei agora. Isso são coisas que quem tem bastante experiência em programação sabe e entende por quê. Vocês vão começar a fazer as coisas na medida que vocês sentirem a necessidade de fazerem essas coisas. Então, você vai começar a trabalhar com esse tipo de código na hora que você começar a sentir que isso facilita a tua vida. Antes disso facilitar a tua vida, isso não faz o menor sentido. Não tem por que você agir dessa maneira. Você entendeu? Então, se concentrem naquilo que vocês precisam agora. Não tentem ficar dando passos maiores porque vocês viram ou porque eu falei. Né? Construam o código de vocês da maneira com que ele faça sentido para vocês. Isto já é muito bom. Tá? Isso já é um baita de um passo. Porque você tentar reproduzir coisas que você não entende, não fez o menor sentido, mas porque você viu em algum lugar, é você não ter consciência do que você está fazendo. É você perder o controle do teu próprio código. Tá? Isso não é legal. É legal a gente saber o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. Entender o que está acontecendo ali. Eventualmente na web, vocês vão encontrar algum código. Não sei como é que faz tal coisa, encontrei aqui no site que mostra como é que faz. Não entendi bulhufas. Botei lá isso e funcionou. Tá, vai acontecer isso também muito na vida de vocês, né? Mas é interessante que vocês tentem entender o que está lá e por que aquilo funciona. Do contrário, você fica preso e não consegue fazer nada. Você está preso aqui, mas eu queria agora que mudasse tal coisa e eu não consigo fazer. Né? Porque eu não tenho domínio daquele código que está lá, não entendi aquele código. Né? Eu só estou usando alguma coisa que está pronta. Então, não é legal isso para vocês. O legal é vocês entenderem como é que a coisa está funcionando, serem capazes de entender e aí sim usar, mesmo que você copiou de algum lugar, eu estou copiando, mas se eu precisar mudar alguma coisa, eu sei o que tem que fazer aqui e eu mudo. Beleza, né? Esse código, você sabe como articular ele. Tá? Isso é importante. Isso, de fato, é importante. E não ficar utilizando convenções de boa prática da engenharia, mas que elas não fazem ainda sentido para vocês. Legal? Tá bom? Gabriela, se o código começa a ficar muito cheio de coisa, aí você vai sentir a necessidade de quebrar ele em pequenos pedaços e articular esses pedaços. Você vai sentir essa necessidade. Aí você vai agir dessa maneira. Antes do teu código ter, sei lá, 1.500 linhas, talvez você se sinta confortável de fazer isso tudo no draw. Paciência. Não tem problema. Tá correto. Tá bom? Beleza, gente. Então é isso. Por hoje é isso. Mais alguma dúvida? Mais alguma questão?
Beleza. Então tá bom. Tenham uma boa semana, saúde. Qualquer dúvida, coloquem lá no Classroom. E nos vemos semana que vem. Imagina. Tchau, gente. Tchau, professor. Próxima semana. Tchau, professor.